Bem-vindos ao podcast do Mar Advance, um podcast gravado ao vivo durante a realização do nosso congresso aqui em São Luís do Maranhão. E hoje, para um episódio de Varizes Pélvicas, temos convidados muito especiais, mas eu queria chamar a professora Fanilda para liderar esse podcast com a gente. Professora Fanilda, Obrigada, Natália. É um prazer estar aqui. Um prazer estar com o Sérgio Belzac e com Joana Storino. E Sérgio Belzac sabe que eu gosto de apresentá-lo de uma forma bem especial. Sérgio é cirurgião vascular, endovascular, e tem o Instituto Belzac, que é voltado para pacientes, mas também para o ensino e para a gestão também, né? E eu gosto muito de falar do Sérgio porque ele é especial, porque eu conheci muito a mãe dele. E a saudosa Cleusa foi um ícone, né, na flebologia. Então, cada vez que eu falo com ele, eu me reporto a tudo de bom que ela nos ensinou. Então, Sérgio, seja bem-vindo. E o nosso tema aqui é varizes pélvicas, é o refluxo de origem pélvica. Eu já começo te perguntando como é isso no seu consultório com seus pacientes. Quando que você pensa, essa paciente eu vou investigar varizes pélvicas? E assim, o nosso dia a dia que a gente antes só pensava no tronco de safenas e hoje a gente sabe que o refluxo não safênico está aí para a gente poder estudar. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Naturalmente, fico até emocionado toda vez que fala, né, da minha mãe. A Natália também conheceu ela. Meu pai também, que vocês não conheceram, mas também era impressionante. Tanto que minha mãe fez vascular por causa do meu pai, né? Então, graças a eles, eu estou aí nessa, inclusive, jornada do vascular. Realmente, lá a gente tentou, no Instituto Belzac, criar algo para ensino. E cada vez mais está crescendo esse braço, né? Com parcerias novas e agora com toda a modalidade online. Indo para a varizes pélvica, efetivamente, a maioria dos pacientes que vem para mim já vem com o diagnóstico feito. E aí que a gente já cria uma encruzilhada, precisa fazer alguma coisa ou não? Porque o achado de exame é muito comum, tanto de quebra-nozes, cocket, se você sair fazendo população aleatoriamente, você vai achar. Então, o que vem para mim de paciente com quebra-nozes e ou cocket, que às vezes tem as duas coisas, e varizes pélvica assintomática, eu tenho que contraindicar, é muito grande. Então, a primeira coisa sempre é, qual é o sintoma? Não sinto nada? Vamos acompanhar, porque senão ia tratar muita gente. É um sintoma muito exuberante? Vamos investigar melhor e talvez tratar. Então, acho que a sintomatologia é o ponto fundamental da equação. Então, como eu sou da parte de diagnóstico, eu sei que esses pacientes chegam para você com diagnóstico, né? E muitas vezes esse diagnóstico é tomográfico ou por angiorressonância. E aí eu que defendo o Doppler, te pergunto, né? Vale a pena a gente investigar ou você já segue a sua propedêutica baseada naqueles exames? Por que eu vou te falar isso? Você já sabe até o que eu vou falar. A tomografia dá muito diagnóstico de quebra-nozes e de May-Turner também, né? De compressão venosa ilíaca e renal. E a gente desfaz isso no Doppler por causa das mudanças de posições e medidas de velocidades. Como que você vê isso? Eu vejo o seguinte, nem todo mundo tem uma doutora Fanilda Barros para fazer o seu exame. Então, esse é o grande gargalo. A gente já teve essa conversa, inclusive, no podcast. Se as pessoas não fazem nem o exame de varizes em pé, como é que a gente vai, então... Aí um exame de imagem com uma tomografia, pelo menos me dá um norte com uma imagem para eu conseguir fazer alguma coisa. Mas, nos casos que eu consigo fazê-lo na clínica, aí eu tenho uma Isacuri, que me dá uma autonomia muito grande, poder de decisão, fico confortável e mandar para o Doppler dela. Entendi. Caso contrário, se for o paciente aleatoriamente ir pelo convênio fazer algum lugar, esse pessoal não vai pesquisar. Eu prefiro ir, a partir da tomografia, indicar alguma coisa. E a angiografia é legal. A angiografia com AIVOS realmente me deixa seguro para avaliar compressões. Perfeito. Joana? Então, Sérgio, eu tenho uma pergunta sobre a estrutura da sua clínica no sentido do atendimento multidisciplinar. Você tem uma urologista, um ginecologista que avaliam essa paciente como um todo, avaliam as outras questões que podem causar dor pélvica crônica antes de indicar tratamento para elas? Sim, eu tenho um grande parceiro lá que é o Dr. Marcos Messina, que inclusive é um ginecologista que acredita na técnica endovascular. E como ele mora, olha que curioso, ele mora perto da clínica, ele me dá autonomia de falar assim, marca com o Dr. Marcos que ele vem aqui ver. Então, a paciente que sai da minha sala, que eu acho que precisa ser vista por ele, porque ela tem endometriose, miomatose, adenomiose e outras causas que poderiam justificar a dor, ele vai lá, atende ela, e aí a gente troca figurinhas para ver para que lado nós vamos. Se ele falar assim, é só seu, eu embolizo com uma certa tranquilidade. Interessante. Você falou que você tem recebido muitos encaminhamentos. Eles vêm de colegas vasculares ou de ginecologistas?
A grande maioria vem da internet. O paciente tem o achado do exame, já clicou em vários pronto-socorros e vários especialistas, e aí ela foi lá no seu Google e colocou varizes pélvicas e chega até nós. Interessante. E a dificuldade da autorização nos convênios, que é uma coisa que a gente acaba esbarrando no dia a dia. Como você faz? A gente, todo mundo, porque como não está no rol da ANS, eu diria que 80 a 90% das vezes vai para um lado judicial. E eu considero isso até uma triagem, porque se a paciente está efetivamente incomodada, ela vai até o fim. Ela Porque vai até o fim. ela vai até o fim. Então acaba virando uma triagem. Se aquilo ali não está impactando tanto a qualidade de vida dela e o convênio cria a primeira barreira, ela não vai. Então Acaba acaba sendo. desistindo. Mas efetivamente, eu tenho um bom advogado, que é um parceiro nosso, que ele basicamente já tem um processo que a gente ajudou a montar, então é fácil encaminhar para ele. Entendi. E é assim, sempre ganha. Perfeito. E em casos de pacientes em que você faz a embolização e percebe uma melhora não tão efetiva, ou quando que você considera uma reintervenção, ou que a gente vê que às vezes a literatura diz que às vezes os sintomas podem melhorar até 3 meses, você aguarda quanto tempo para considerar uma nova intervenção? A primeira coisa que eu gostaria de ponderar é que de 2021 para cá eu mudei a minha conduta. Antigamente eu tratava o quebra-nós e as varizes pélvicas ao mesmo tempo. Inclusive nessa época a gente já trabalhou junto, então você viu isso várias vezes. Hoje em dia eu trato só as varizes pélvicas e aí eu pago para ver o que vai acontecer com a compressão da via renal. E digo mais, só teve uma vez que eu pus um stent no segundo momento. Ou seja, estava colocando stent sem necessidade anteriormente, né? A medicina é algo que muda, né? É verdade. E aí, estatisticamente, a gente deve ter uns 50 casos. Eu diria que 2/3 tiveram uma melhora muito significativa, 1/3 não teve. E eu geralmente não reabordo a paciente se eu tenho uma imagem que me deixou satisfeito. E aí tem que ir atrás de outras causas, inclusive um fundo psicoemocional. Só que é o que eu falo para elas: poxa, a gente tirou isso da frente. Você tem uma imagem de controle mostrando que não tem refluxo pélvico, não tem refluxo gonadal, e você segue com sua dispareunia. Vamos continuar, vamos atrás de outras maneiras. Vamos conversar com o Dr. Marcos Messina, vamos com a minha fisioterapeuta para tentar melhorar a dinâmica pélvica e assim por diante. Sérgio, nós temos uma escola que veio, quando começou mesmo refluxo pélvico, foi o doutor Monedeiro, né, da Espanha, né, do Hospital de Madrid Internacional. E ele tratava isso, ele dizia, não adianta embolizar sem tratar as compressões venosas. Isso tem mudado muito, né? Como você falou, medicina, a gente vai aprendendo com a medicina mesmo, né? E hoje, então, a gente tem os leak points, né? O paciente, então, que tem varizes dos membros inferiores, tem o vazamento, e você não tem sintomas pélvicos, ginecológicos, vamos dizer assim. Você trata só o leak points ou você trata a fonte? Como é que você se porta nesse tipo de paciente? Por que o convênio segura a gente nesses tratamentos? Por causa de custo. Se fosse só fio de nylon, ele ia autorizar. Uma vez que a gente acaba usando muita mola e isso é muito caro, o convênio segura. Por que eu estou falando isso? Porque se eu for atrás do refluxo inguinal, pudendo, obturatório e glúteo, estudei as aulas da doutora, né? Eu vou lá e fecho com mola eles, mas também já fecho o fluxo gonadal até a entrada da veia renal. E aí eu acabo usando muita mola. E é por isso que pega. Mas eu acho que eu não me sentiria confortável de só fechar o refluxo, a conexão pélvica membro inferior e deixar lá em cima. Já que eu entrei, eu geralmente fecho tudo. Entendi, porque hoje a gente fala o seguinte, eu vou tratar o leak points, mas eu vou avisar para você, você pode ter uma recidiva depois. É o que nós temos feito, né? Mas também não é uma atitude, aí vou te tratar pela metade, né? Mais ou menos seria A assim. doutora falou do Monadeiro, eu tive o prazer de algumas vezes conviver com ele por causa da minha mãe. E ele sempre falava o termo, fecha o refluxo infradiafragmático. Infradiafragmático, era o termo que ele usava. Então, certo? exato. Então, a gente já fecha desde lá de cima. E aí, vai imbricar sempre nesse custo. Porque a mola, se você fizer um oversize, ou seja, se a veia gonadal da paciente tem 1 centímetro, se colocar uma mola de 14 milímetros, né? Você não vai dar problema. Entendi. E aí, então, você fica muito tranquilo de colocar. Só que daí você vai lá embaixo colocando molas menores e vai lá em cima molas maiores. E aí o custo, infelizmente, vai aumentando. Tem gente que usa cola para tentar baratear. Mas toda vez que você quer baratear e não está usando a melhor opção, você deve questionar a sua conduta. Eu vou te fazer outra pergunta. Vou deixar você entrar daqui a pouco, Joana. Mas é sobre uma coisa que é também desvalorizada, não só as varizes pélvicas, mas a trombose pélvica, né? Então, muita desses tromboembolismo criptogênico pode vir da pelve, né? Como é que você vê isso? Por exemplo, nas varizes pélvicas, você investiga essa paciente se ela tem trombofilia ou não? Algumas vezes sim.
E eu percebo que com o advento da melhora da angiotomografia dos serviços, cada vez mais eu vejo trombose de veia gonadal. Sim. Antes a gente não via. Sim. E aí a gente eu anticoagulo pleno essa paciente com uma trombose atípica, sim, eu vou atrás de uma trombofilia. Entendi. Né? Mas muitas vezes a paciente tem varizes pélvica, tem uma alteração, uma estase, pode ser um fator predisponente por si só de fazer uma trombose na região. Perfeito. E não se fala nisso, né? É impressionante. Não, mas é uma tendência cada vez mais. Eu diria que eu chego a atender a cada 2 meses, pelo menos, uma trombose de veia gonadal. Geralmente no puerpério, né? No puerpério, eu estou investigando isso e a gente tá em fase de publicação de uma paciente no puerpério com uma trombose de uma veia gonadal direita e que vinha de uma tromboflebite séptica, lá desde a gonadal vinha do útero e foi até lá na confluência da cava. Legal. Existe e a gente precisa entender e Com pesquisar certeza. isso. Com certeza. E às vezes até ver a pontuação, né? Assim, ver se varizes pélvicas seria alguma coisa como um fator de risco para a gente julgar antes de nossos procedimentos. E não é uma coisa que a gente... Em casos utiliza. bastante desafiadores de pacientes com refluxo pélvico, assintomáticos do ponto de vista pélvico, já com cirurgias prévias de varizes nos membros inferiores e com queixas nos membros inferiores. Eu acho que esse é um caso muito desafiador, assim, de onde eu inicio o tratamento, se é um tratamento que eu vou fechar os link points por baixo, com espuma, como que você conduziria um caso assim? Vou elaborar a sua pergunta no seguinte quesito. Quem que operou esse paciente? Então, se, por exemplo, foi uma paciente que foi extremamente bem operada e tendo uma recidiva muito precoce, mesmo ela sendo assintomática do ponto de vista pélvico, sim, eu considero esse refluxo para os membros inferiores um sintoma. E aí eu trato. Aí eu fecho os leak points. Entendi. E aí eu vou Por atrás. cima. Por isso, eu gosto do acesso da via basílica. Via basílica, cateter multipurpose, você entra nas duas gonadais fácil. Se você não... A veia gonadal direita, ela é traiçoeira, né? Ela tem uma anatomia meio anárquica. Mas, se ela está dilatada, você entra. Se você não está conseguindo entrar na veia gonadal direita, muito provavelmente que nem estava precisando mesmo, né? Então, Mas você não considera, por exemplo, fechar esses leak points por baixo, numa cirurgia dos membros inferiores? Você acha que seria uma outra não, eu acho que é uma tentativa possibilidade falha? sim, mas eu geralmente faço primeiro o fechamento dos leak points por uma anestesia local, uma sedaçãozinha, e aí eu entro, a paciente sai de lá, eu já entro com o pedido para a cirurgia de variz. Ou Entendi. seja, já entro para ganhar. Entendi. Posso me fazer uma pergunta que eu acho interessante, que tem acontecido cada vez mais? O paciente tem tudo, né? Porque é muito comum, compressão venosa peritoneal. Ela tem o cocket, tem o quebra-nós e tem a variz pélvica. E aí você fica no dilema o que fazer. E eu, de acordo com alguns professores que eu tive, inclusive o Dr. Walter, tenho tratado o cocket somente. E a minha percepção é que a dinâmica venosa pélvica retroperitoneal se rearranja e eu não faço mais nada. Então, muito raramente um paciente que tem as três coisas, eu só trato o cocket e eu acabo precisando fazer outra coisa depois. E aí, até do ponto de vista de convênio, isso é bom, porque o convênio então autoriza o cocket. Sim, Eu trato o cocket e depois acompanho. Interessante. Interessante. É uma hemodinâmica muito complexa. É, né? A gente não super. tem muita resposta ainda, né? Super. Para muitas perguntas. Legal. As perguntas vão mudando, né? Na Vão verdade. mudando. Em relação, por exemplo, à varicocele masculina, né, que a gente fala, a varicocele masculina, ela é tratável. Não tem problema com convênio. Mas eu vou te perguntar, não é isso de tratamento, que a gente sabe que a ANS não autoriza, e a gente vai cair naquela que você já explicou, né? Se não é nível A de evidência, nem a termoablação da safena, quanto mais tratamento de varizes pélvicas, eu aprendi isso com ele. Então, não dá para a gente ficar cobrando muito. Mas em termos de, por exemplo, da internet, que você fala muito bem na internet, por sinal, como que a gente deveria se portar nesse caso de varizes pélvicas? Eu fico um pouco limitada de falar que a paciente tem varizes pélvicas. Por exemplo, eu faço demonstração de casos ao vivo de ecodoppler, mas quando chega em pelve, eu fico um pouco com medo de constranger essa paciente, né? O que você acha disso? Ou tudo é medicina? O homem deve fazer, o vascular pode fazer o transvaginal ou não? Como é que você vê isso? Então, como eu falei, é tão difícil de achar. Infelizmente, é uma verdade, eu tenho que falar. Alguém que vai fazer um exame desta região de Doppler bem feito, quiçá alguém que vai fazer um transvaginal de forma adequada. Então, eu praticamente não indico. Eu indico para minha paciente, geralmente chegou lá, Doppler venoso de cava ilíaca e membros inferiores, angiotomografia de abdômen e pelve, e tem que escrever fazer fase venosa. Teoricamente, se você falou angiotomografia, eles sempre deveriam fazer arterial, venosa e portal, mas não é o que acontece. Então, tem que chamar atenção para fazerem a fase venosa. E aí você consegue ver bem. Perfeito. Acho que a gente... É isso, Acho que né? é isso. Exploramos bem o tempo. Explorando bem. Até o nosso próximo episódio.
Obrigado, pessoal.